E eu quero chamar aqui Felipe Vilela, que vai falar também do nome dele para nós. Amém, querido? Felipe coordena a missão da África, do Mevan lá na África. E ele tem algo para nos falar também, o que Jesus tem feito através dele, da equipe dele lá na África. Amém, querido? Contigo e o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Bom dia. Quem está feliz aí? Hoje é dia de celebrar, hoje é dia de se alegrar, né? Por esse motivo, eu gosto sempre de dizer que tem uma unção que você experimenta ela a partir daquilo que se canta no culto. Porque a Bíblia diz que Deus habita entre os louvores do seu povo. Amém, irmãos? Enquanto nós estávamos cantando, os irmãos ministravam a nós fomos abençoados por essa unção que o louvor traz, que a adoração promove para o ambiente. Quando nós ouvimos a palavra, nós também somos profundamente abençoados, porque a palavra tem esse poder de dividir alma e espírito, ou seja, ela nos organiza por dentro. Mas existe uma unção que não é provocada nem pelo louvor e nem pela palavra. E nela mora a beleza do culto. O fato de nós estarmos juntos, acordarmos cedo, alguns ainda meio dormindo, alguns caíram da cama. Né, Renato? Eu também estou com sono. Estamos juntos. Mas essa unção, nesse óleo em si, que mora a beleza da nossa reunião. O fato de nós estarmos juntos aqui agora. E eu gosto sempre de explicar com uma experiência que eu tive, pessoal, própria. Meus pais se separaram, eu tinha 4 anos. Era muito novo. E houve muita mágoa na separação. Muita mágoa envolvida, muito rancor, muita falta de perdão. E até hoje há. Essa ferida, ela ainda não cicatrizou totalmente, ainda dói quando se toca. E, rapaz, eu vou pregar tomando cajuína, meu. Tem Salomão no auge da glória. Isso que eu gosto do Piauí, viu, gente? Rapaz, coisa boa, hein? Aí, olha só. Meus pais se separaram, então ficou essa mágoa, esse rancor. A família do meu pai é só fio desencapado. Pensa numa galera assim, única, assim. Sabe, aquela galera bem... Família da minha mãe, todo mundo certinho, direitinho. Todo mundo trabalha há 30 anos na mesma empresa. Os filhos estão tudo na faculdade. Todo mundo direitinho, assim. Certinho. Família do meu pai, embora eles sejam profundamente... não sejam tão bons assim, mas é interessante, porque é muito bom estar perto deles. Eles são muito agradáveis. Quem entende o que eu estou dizendo? Quem entende? Eles não são exemplo em N questões, mas são pessoas profundamente agradáveis. Eu fico perto deles, e eu fico muito tempo perto deles. E aí você olha, já não está mais no mesmo emprego, já tem um problema para resolver ali, tem uma situação para resolver lá, né? Enfim, é só fio desencapado mesmo. Mas eles são agradáveis demais. É muito agradável. E eu nunca consigo fazer alguma coisa com a família da minha mãe e a família do meu pai junto. E para mim isso é um problema. Porque férias agora mesmo, eu tenho que fazer uma programação com a família do meu pai e uma programação com a família da minha mãe. Isso é um tédio, amém, irmãos? A minha sogra é tranquilo, todo mundo está junto. Mas lá em Jataí não. É essa dificuldade que eu tenho de juntar os bons e os agradáveis. É impossível, isso não acontece. Só que aí, irmãos, o Senhor criou um projeto chamado igreja. E a igreja é a casa do pão.
A igreja é o lugar onde não existe preto nem branco. A igreja é o lugar que não existe judeu nem gentil. A igreja é o lugar que não existe grego nem romano. A igreja é o lugar onde não se tem homofobia, preconceito, onde não se tem nada disso. Porque aqui todo mundo é tudo em todos, amém, irmãos? Porque aqui o Pai é de todo mundo, amém? Então na igreja, o bom e o agradável se juntam. E aí o Senhor disse, olha, como é bom e como é agradável que os irmãos estejam juntos. Então, a beleza da nossa reunião, embora louvar seja muito bom, ouvir uma palavra, obviamente, nos abençoa, nos norteia, mas a beleza do culto é a nossa comunhão. É estarmos juntos, os irmãos. Que amém mais groselha esse seu, né, irmãos? Tinha que ser um amém mais... Tinha que ser um amém mais cajuína, assim, mais poderoso, assim, né? Amém. Por que você ama estar junto com o seu irmão e o seu irmão ama estar junto com você? Eu não sei quem é o bom e quem é o agradável dessa história, mas eu queria que você abraçasse aí pelo menos umas 5 pessoas, amém, irmãos? Que a gente promova esse óleo abençoado, que a gente desfrute da nossa comunhão. Abraça os mesários, abraça o cara do teclado ali. Caiu da cama, foi ver o Aldo. Deixa eu abraçar o Felipe aqui para ver se é bom, se é agradável. A cajuinha tá boa. É muito bom ter você. Aleluia, glória a Deus. André, deixa eu te dar um abraço. Abraço agradável, bom. Aleluia. Agora dê um forte aplauso a Jesus. Dê uma salva de palmas, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão bem, irmãos? Dá uma olhada para o irmão que está do seu lado e fala, você não vale nada, mas eu gosto de você. Diga... Aí faz igual o Haddad. Bonito isso, onde você leu? É bíblico. Não vai nada, né, nada. Amém, irmãos. Glória a Deus. Estou aqui com a minha esposa, né? Essa mulher maravilhosa, linda. Orei muito, ela deu muita sorte. Somos pai de 3 filhos lindos e temos televisão em casa com Netflix. Caso contrário, teríamos 8. O Estevão, a Débora, a Isabel, 8 anos, 6 anos, 2 anos. Minhas filhas são lindas, né? Eu fiz um voto com Deus em relação às minhas filhas. O primeiro namorado da minha filha eu vou sacrificar ao Senhor. Se ele ressuscitar, ele é o homem de Deus para ela, amém? Essa água aqui não é para a gente pegar não, né? É? Não pode deixar aqui. Mas... é porque tem água aqui, não. Ah, para. O errado sou eu. Tem água aqui, ó. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11, fica depois de Juízes, capítulo 10. Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Juízes, capítulo 11. Quem achou, diga achei. Era então Jefté, gileadita, homem o quê? Valoroso, valente,
Jefté era um homem o quê? Valente. Era um homem valoroso. Então, preste atenção. A Bíblia apresenta a qualidade desse irmão. Diz que ele tinha uma característica muito notada. Se a Bíblia diz que uma mulher é bonita, a mulher é. Se a Bíblia diz que um cabo é valente, ele é. Ele é corajoso. É o cara que não come mel, masca abelha, né? Só que logo em seguida, o texto prossegue. Vamos ler no início e me diga o que vem depois. Era então Jefté homem o quê? Qual é a primeira palavra que vem depois do valente? Qual a primeira palavra? Diga mais alto. Porém. Porém, filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens o quê? Levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Espírito Santo, nós louvamos a sua presença aqui. O Senhor está nesse lugar, nos instruindo, nos norteando, nos abençoando com a sua doçura. Nós pedimos ao Senhor que a sua palavra se revele a nós, que a sua palavra nos organize, que a sua palavra nos direcione, que a sua palavra nos corrija, que a sua palavra nos exorte, mas que ela gere e cause em nós aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, como o Senhor quer que nós nos tornemos. Em nome do Senhor Jesus, que toda distração desse lugar seja extinta, não exista, e que a nossa atenção, os nossos olhos estejam voltados para o Senhor e para a Tua palavra nesse instante. Que nesses minutos que vamos ficar aqui, que nós sejamos profundamente abraçados e envolvidos na revelação da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Olha, irmão, eu gosto muito desse texto, mas ao mesmo tempo ele me faz pensar em realidades, inclusive na minha. A Bíblia diz que esse homem era um homem valente. Agora pensa comigo, Israel era uma nação nesse tempo que não tinha um rei próprio. O governo de Israel oscilava muito. Então, de tempo em tempo, Deus levantava alguém para fazer a defesa do povo. Não havia um poder público em Israel estabelecido. Não havia um sistema de governo em Israel. Era então aquilo que se chama de governo teocrático. Ou seja, Deus, de tempo em tempo, levantava alguém para que esse alguém defendesse o povo. Só que Israel era uma nação muito beneficiada por Deus. E consequentemente isso era alvo da inveja dos outros povos. Israel era o detentor da terra que manava leite e mel. Israel obteve essa terra depois de vencer várias batalhas. Estamos juntos aqui, amém? Amém. Israel venceu inúmeras guerras, várias batalhas. Israel derrotou a poderosa cidade de Jericó. Israel também derrotou a pequena cidade de Ai. Ou seja, todas as nações, povos, todo o empecilho, todo o impedimento que estava na frente de Israel, para Israel se apropriar da terra de Canaã, foram varridas, extintas. Ou se tornaram funcionários, servos da nação de Israel. Israel era o grande poder, era a grande nação desse tempo. Então, consequentemente, atraía a fúria de muitos outros povos. Então, pensa comigo, num tempo de uma ameaça constante, no tempo de um risco constante, eminente, de guerra. Qualquer instante pode vir uma guerra, a qualquer instante a gente pode ser atacado pelos jebuseus, pelos filisteus, pelos eus por aí. Ter um homem valente na sua casa, ter uma pessoa corajosa próxima de você, num contexto como esse, é um benefício muito grande, sim ou não? Sim ou não? Alguém que está disposto a arriscar a própria vida, alguém que está disposto a correr risco, alguém que está disposto a ir para a guerra, mesmo que seja sozinho. Então pensa comigo, esse homem, ele tinha uma característica, uma qualidade,
que serviria muito bem a sua comunidade local, que se encaixaria profundamente com o contexto em que a sua nação estava vivendo. Então, isso era notado. Ele era valente, ele era valoroso, ele era um homem de valores, ele era um homem que tinha uma visão diferenciada nesse contexto de proteção do povo, de enfrentar o inimigo. Só que essa qualidade, ela é acompanhada por uma palavrinha bem pequena, de 5 letras, 6 caracteres, na época do Twitter. Porém, esse porém faz uma diferença absurda, é um hiato, é um parênteses, um intervalo muito grande entre a qualidade que tinha e o serviço que poderia ser prestado à sua comunidade local. Havia uma lacuna gigante que separava Jefté de todas as outras pessoas que poderiam se beneficiar daquilo que ele era. Jefté era um homem valente, porém. Sabe, irmãos, isso não é algo incomum de se encontrar hoje em dia, não. Lá em Santa Catarina tem bastante, eu não sei aqui em Brasília. Pessoas que são profundamente talentosas, pessoas que seriam profundamente úteis, pessoas que seriam profundamente, sabe, ideais, essenciais para o desenvolvimento de um projeto que Deus tem. Mas essas pessoas não conseguem desenvolver, se relacionar, essas pessoas não conseguem oferecer nenhum tipo de excelência em serviço em virtude de 5 letras. Em virtude de algo nelas que distancia ela da relação, que distancia ela do convívio. Uma pessoa maravilhosa, é um músico talentoso, é um ministro maneiro demais, é alguém que tem revelação, porém, compra e não paga. É uma pessoa incrível, tem uma palavra muito boa, é uma pessoa prestativa, é uma pessoa que serve, é uma pessoa que não é presa a nada, porém, é mentiroso. Estamos juntos aqui, irmãos? A distância que havia entre a qualidade e a relação era gigantesca. Mas essa distância gigantesca, ela era provocada por uma palavra pequena, porém. Jefté carregava algo em si. Na verdade, ele não era nem culpado por carregar esse DNA de uma prostituta. Ele não era culpado. Você não é culpado de vir de onde você veio. Eu vim de um contexto complicado, eu não tenho culpa disso. Só que as heranças que isso trazem, a bagagem que isso traz com a gente, sabe? A gente cai no erro, a teologia liberal diz que quando você aceita Jesus, quando você confessa o Senhor, todos os seus problemas estão resolvidos. Não, irmãos, olha para mim. Existem alguns lugares na sua vida que você vai precisar voltar. Existem outros que você vai precisar entrar para remir toda a sua família. É você que entra. Deus escolhe alguém para entrar nesse lugar, sabe, para sarar a sua prole de agora em diante. Jefté agora, irmãos, ele foi expulso pelos seus irmãos, pela sua família, humilhado, exposto, proibido de herdar qualquer coisa que era um direito dele. Você não vai herdar nada. Expulsaram ele, ele fugiu para a terra de Tobi. E a Bíblia diz que homens o quê? Homens o quê? Agora, olha só, irmão, que contraponto interessante. Jefté era um homem valoroso. Um homem valoroso tem como principal companhia agora homens levianos. Você percebe o regresso na vida desse irmão? Tudo em virtude de um porém. Agora, pastor, como é que se vence isso?
Como é que eu ultrapasso essa linha, esse obstáculo gigante de 5 letras? Abra sua Bíblia comigo em outro lugar. 2 Reis, capítulo 5. Estamos juntos aqui, irmãos? Minha Bíblia não tem reis. Bíblia nova, irmão. Tem hora que eu tomo uma taca dela. Não, tá tranquilo. Não, já deu. Já deu aqui, eu tenho que me acostumar com ela. Comprei para me acostumar. Isso aqui é herança de Zé Rodrigues ainda. Eu gosto de Bíblia assim, ó. Seca, sem comentários, sem nada. Sequinha, assim, fininha. 2 Reis, capítulo 5, que achou? Diga, achei. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele quem? Dera vitória à Síria. Era ele o quê? Herói de guerra, valoroso, mas o que vem depois? Porém, leproso. Agora presta atenção comigo. Como diz o ditado, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, observa comigo aqui. A gente tem um quadro aqui, de um Jefté, de um homem que não pôde desenvolver o seu potencial, não pôde experimentar a dádiva e a beleza de ser usado por Deus, em benefício da sua comunidade. Amém, irmãos? Está claro isso? Amém? A gente tem um outro cara aqui. Esse é diferente. Esse era o cara. Esse era próspero. Esse era cheio de condecorações. Esse era herói, porque Deus havia o usado em benefício de uma nação toda. A Síria era, sem sombra de dúvida, junto com Israel, a maior potência econômica daquele tempo. Era os Estados Unidos, a Alemanha, uma nação sólida, próspera, uma nação, sabe, estável, acima de todas as outras no que tange a questão do poder bélico, do poder militar, do poder econômico. Jefté era um homem que foi expulso, não tinha nada, não tinha herança, não tinha dignidade, não tinha prestígio. Naamã era diferente. Era um homem ovacionado, era um homem que certamente quando andava pelos aeroportos as pessoas queriam tirar foto com ele. Naamã era um homem que tinha muitos seguidores, Naamã era um homem que todo mundo conhecia. Naamã era um homem que dava entrevista nos jornais, Naamã era um homem que estava diante das autoridades. Se tivesse um ajuntamento da ONU, Naamã certamente estaria lá, amém, irmãos? Se tivesse qualquer outra coisa no âmbito internacional, Naamã era uma das pessoas indicadas para se assentar e ocupar um lugar naquela mesa. Embora Jefté fosse um homem terrivelmente pobre, morando em uma comunidade pobre entre homens levianos, havia um ponto em comum entre esse homem próspero e esse homem fracassado, que é uma palavra de 5 letras, que é porque pau que bate em Chico. Esse é o tema da mensagem de hoje. Pau que bate em Chico, bate em Francisco, amém? Não, estou brincando, pastor, anota. Agora presta atenção, irmãos. Presta atenção. Isso é fruto da minha leitura bíblica. Eu queria que você estudasse a Bíblia comigo, pensasse biblicamente comigo. Esse homem aqui, ele usava uma roupa tão bacana. O cara era tão, né? Fala o nome de um lugar nobre aqui de Brasília. Lago Sul. Um morava no Lago Sul, o outro em Planaltina. Planaltina eu já morei, lá no Jardim Roriz, na quadra 3. Lá onde se arranca a cabeça no machado, né? Que se dizia na época. Um morava lá, o outro morava cá. São extremos, realidades, uma convivência completamente diferente. Sobretudo assombrado pelas mesmas 5 letras.
porém. Agora, como é que se vence isso? O caminho é o mesmo. Para o milionário, para o morador de Alphaville ou de Alfavela, é o mesmo caminho. É permitindo e aceitando o confronto de Deus. É permitindo e aceitando o espelho que Deus te entrega quando você se encontra com a glória dele. Só há um caminho para isso. Naamã, irmãos, vamos ler o texto? O que acontece com esse homem? Versículo 2 de 2 Reis, capítulo 5. Fica com a sua Bíblia aberta aí. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor e estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, Naamã era um homem muito rico, sim ou não? Você concorda? Vamos pensar comigo aqui. Certamente Naamã já estava estudando N formas de se curar da sua lepra, sim ou não? Os leprosos viviam fora da cidade. Eles eram tratados de forma indigna. Então certamente ninguém sabia que Naamã era leproso. Certamente todos os seus títulos, todos os seus cargos, todas as suas conquistas ofuscavam aquilo que só a sua esposa sabia. Lá fora, ele era um herói de guerra. Lá fora, ele era o cara. Mas aqui dentro de casa, ele era o marido leproso. Lá fora, ele era ovacionado, ele era idolatrado, ele era escutado. Aqui dentro, ele era o pai leproso. Estamos juntos, irmãos? Aqui dentro, a mulher dele dormia com o marido leproso. Os filhos dele tinham um pai leproso no sofá da sala. Não tinha mais farda, não tinha mais medalha, não tinha mais condecorações. Ele era só um ser humano comum, como Jefté, assolado, assombrado por 5 letras. E Naamã certamente escondia essa doença. Mais um belo dia, o que eles fazem? Eles pegam uma menina simples, que não era formada em medicina, que não era técnica de enfermagem, que não tinha nenhuma convivência com saúde. A única coisa que ela conhecia era o caminho da casa do profeta. Ela sabia o que era o efeito de uma profecia, o poder de uma profecia, o poder de uma palavra que Deus libera, amém, irmãos? Ela sabia o poder disso. E ela, sussurrando um dia, vendo a mulher de Naamã chorando, todo mundo ovacionado, todo mundo ovacionando o cara, seguranças, servos, pessoas sujeitas àquele homem, mas ela escutou a aflição da mulher daquele cara. Porque ela é quem pegava aquela farda para colocar na Brastemp. Ela é quem lavava a roupa de Naamã, irmão. E aí o que acontece? Ela disse: olha, tomara o meu senhor fosse à casa do profeta. Quando, irmãos, essa menina fala isso, certamente ela gera uma curiosidade em todo mundo, porque um homem como ele, rico como ele, próspero como ele, já tinha recorrido a vários médicos, a todo o poder, a toda a influência, a toda a inteligência científica daquela época para curar a lepra dele. Sim ou não, irmãos? O homem tinha toda a influência que ele tinha, o homem tinha o contato de todo mundo, de todos os reis da terra, de todos os presidentes. Tinha um grupo no WhatsApp, só dos bambambam da balachita. Naamã estava nesse grupo. Ninguém podia saber que Naamã era leproso. Só que tudo que está em oculto será revelado. O que você planta, ninguém vê. Você pode plantar escondido. Mas colheita, irmão, não dá para esconder. Colheita se faz em público. À luz do sol. Fica grande. Saiu aqui.
Verso 4. Estamos juntos, irmãos? Vou levar mais alguns minutos só, não quero tomar muito tempo. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, disse a quem? Ao seu rei. A menina disse, olha, tomara o meu senhor fosse a casa do profeta que está onde? Aonde, irmãos? Em Samaria. Em Samaria. Tomara o meu senhor fosse a casa do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã vai até o seu rei. E olha só o que acontece. Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu, versículo 5. Respondeu o rei da Síria. Vai, enviarei uma carta ao rei de quem? Não tinha relação nenhuma com o profeta aqui. Naamã achou que podia resolver o problema dentro do seu campo de influência. Que não haveria nenhum tipo de humilhação. Que não haveria nenhum tipo de exposição. Que ele poderia esconder aquilo ali e pronto, e resolver o problema. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, e 6 mil ciclos de ouro, e 10 vestes festivais. Olha só, presta atenção comigo, irmãos. Naamã era alguém que escondia uma aflição que tinha, um problema que tinha, uma situação que carregava consigo. Um belo dia ele ouve uma menina que certamente não recebia nenhum bom dia dele. Era uma menina que passava despercebida lá na casa de Naamã, na mansão de Naamã. Mas um belo dia essa menina ouve a aflição da esposa de Naamã e diz, olha, tem um caminho. Eu não conheço nenhum médico bom, eu não conheço nenhum hospital legal, mas eu conheço um profeta. Glória a Deus. E eu já vi o que a palavra que esse cara libera pode causar na vida de alguém. Então Naamã foge desse ambiente. Por quê? Porque você sempre, olha para mim, irmãos, sabe qual a forma de Deus te curar de um porém? Confronto pessoal. Colocando você na frente de um espelho. Olha para mim, meu irmão, vai doer. Não importa quem você seja, quantos anos se tenha, ou se está fazendo, nós estamos sempre crescendo, sempre sendo aperfeiçoado por esse Deus bom. Naamã, fugindo desse lugar de confronto, de dor, o que ele faz? Vai até o seu rei, diz, ó rei, é o seguinte, estou com um problema aí. O rei falou, não, fica tranquilo. Vou dar um jeitinho brasileiro aqui para você, meu irmão. Eu conheço um cara, que conhece outro cara, que conhece outro cara. Você não vai nem pegar fila. Aqui em Brasília não acontece isso não, mas é lá em Santa Catarina. Mas é lá, aqui não, aqui. Eu desconheço esse tipo de movimentação aqui. Aqui não acontece isso. Aqui, meu Deus, aqui. Isso é novidade para vocês nessa terra aqui. Ou eu conheço um cara que conhece outro cara e tal. Não, vai dar tudo certo. Não, leva essa carta aqui, leva esse documento aqui, ó. Papel timbrado. Selado com anelzinho. Do embaixador. Do desembargador. Do rei. Só que ele não levou só a carta, só o papel. Ele levou 280 quilos de prata. Olha para mim, ele levou 70 quilos de ouro. Eu fiz um cálculo por baixo. Deve dar uns 10 milhões de reais, mais ou menos. E ele levou um negócio que não dá para se calcular. 10 vestes festivais. Sabe essas união, essas festas maneiraças aí? Era a roupa certa para entrar nesse lugar. Você não precisava ter convite, só precisava ter a roupa certa. 10 vestes festivais. Não tinha overlock para costurar isso. Era anos fazendo uma roupa. 10 vestes reais. Festivais. Açoeiro fez uma festa que durou 6 meses. Com 10 roupas dava para participar dessa festa de 6 meses. Então, olha só, olha para mim.
Naamã levou aí uns 12 milhões de reais para o rei de Israel. E uma carta. Um documento oficial redigido em Brasília, ou quer dizer, na Síria. E ele foi. Agora, a menina, lá na casa dele, mandou ele ir aonde? Que está onde a casa do profeta? Samaria. Está lá em São Sebastião. Está lá em Planaltina, está lá em Paranoá, está lá onde mais? Fala aí. Tapuã, está lá na Ceilândia. Está lá no Estrutural, está lá, meu irmão. Não, mas ele vai lá. Ele vai lá no rei. Porque ele era... Sabe, irmãos? O porém de Naamã certamente era o orgulho. E o porém de Jefté certamente era um rancor, uma mágoa profunda. Sabe por quê? Porque os mesmos irmãos que expulsaram Jefté da casa dele sem direito a nada, foram lá depois dizer, luta por nós. Você arriscaria a sua vida por alguém que te humilhou? Que fez uma dívida alta com você e nunca pagou? Sabe, olha para mim, Deus, para te levar mais longe, Ele vai mexer mais fundo em você. A não ser que você tenha vindo aqui hoje só para cumprir um calendário religioso. Mas se você veio para se encontrar com Deus, que quer te aperfeiçoar, que quer treinar o seu coração para coisas maiores, quanto mais longe você vai, mais fundo Deus tem que mexer em você. Deus sabe onde você chora. Deus sabe por que você chora. Deus conhece em você os lugares que ninguém mais conhece. Ser curado do porém é permitir que Deus toque nesses lugares que você nunca deixou ninguém tocar. É reconhecer coisas que você nunca teve coragem de reconhecer. Não existe outro caminho, irmãos, o Evangelho é isso. É a profunda transformação do ser. Naamã agora, irmãos, estava indo para uma outra nação. Agora pensa comigo, vocês entendem muito bem isso aqui. Se chegar o presidente de uma outra nação aqui, ou se chegar o chefe, o comandante do exército americano, ele chegar aqui em Brasília, o que vai acontecer? Vai ter helicóptero no céu, sim ou não? Vai ter rua sendo fechada, vai ter carro blindado para lá e para cá, sim ou não? Isso vai chamar a atenção de todo mundo. Agora imagina Naamã, irmãos, saindo da Síria para ir para Israel. Só naquelas Land Rover blindadas. O povo na sacada do prédio, vendo Naamã. Fazendo selfie assim, Naamã, cena aí. Ia um cara na frente para avisar que Naamã estava chegando. Que era de paz a sua ida. Aí de repente Naamã chega, estaciona os seus cavalos na frente do palácio de Israel. E aí ele desce. Com toda aquela grana e com um documento do rei da Síria. Para o rei de Israel. Versículo 7, já estou terminando. Tendo lido, o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Quando você chega em algum órgão público, tem muita gente que trabalha em órgão público aqui? Levanta a mão, só para eu saber. Quando você chega em órgão público, a impressão que eu tenho, mais lá nos órgãos públicos lá de Santa Catarina, não sei aqui os de Brasília, mas a impressão que eu tenho é que parece que tem mais gente do que o que precisa, é ou não é? Aqui não dá essa impressão, né? Não dá, né? Mas parece que tem mais gente que o necessário, é ou não é? Sim ou não? E quando o chefe está, parece que tem mais gente ainda, é ou não é, irmãos? Parece que todo mundo vem.
Agora imagina, o rei estava em casa, o rei de Israel estava na casa, cheio de gente. De repente entra o comandante do exército do rei da Síria. Comandante do exército da Síria. Esse homem entra, condecorado, com seus soldados. Desce uma mala de dinheiro. Pumba. Entrega uma carta para o rei. O rei abre aquela carta. Quando lê, o rei de Israel grita alto. E era um lugar que tinha muita gente, sim ou não? O rei grita alto e rasga suas vestes. Fica nu diante de todo mundo, dizendo: acaso eu sou Deus, com o poder de curar? O rei da Síria quer guerra. Olha para mim, irmãos. Uma pessoa que foge, que se esquiva daquilo que Deus quer fazer na vida dela, ela promove conflito aonde vai. Ela promove guerra na casa dela, ela promove guerra no trabalho dela, ela promove guerra em todo lugar de convivência que ela tiver. Ela é uma pessoa de conflito, de contenda. Ela é uma pessoa que coloca uma pessoa contra a outra. Ela é uma pessoa que coloca um rei contra a outra. Ela é uma pessoa que coloca um pastor contra o outro. Ela é uma pessoa que está fugindo daquilo que Deus quer fazer nela. Ei, não tem atalho para o que Deus quer fazer na sua vida. Não vai dar para fugir disso. Não vai dar para correr disso. O caminho é Samaria. O caminho é lutar por aquelas pessoas que um dia te ofenderam. O caminho é o perdão. O caminho é: Senhor, prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Sabe para quê? Para você servir os seus inimigos. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Agora, irmãos, Naamã estava diante de uma situação que todas as pessoas que estavam ali sabiam que Naamã era um leproso. Sabe o que vai acontecer? Quando você não permitir que Deus toque em algumas coisas da sua vida no secreto, sabe o que vai ter que acontecer? Deus vai ter que expor você, para você não ter mais lado e lugar para fugir. Sabe quando uma situação vem à tona e você sofre a vergonha, o vexame? Deus já estava tentando trabalhar na sua vida muito tempo antes. E você não permitiu que isso acontecesse. Agora então Deus tem que expor essa situação, só que a história continua. Para a gente terminar, versículo 8: ouvindo, pois, Eliseu, que o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Agora presta atenção, irmãos. Alguém mandou um WhatsApp lá para Eliseu. Rapaz, o rei ficou pelado aqui ontem. Isso já era matéria de jornal. O rei rasgando as vestes, tinha alguém lá assim, ó, o copeiro estava lá assim, ó. Sabe aqueles vídeos que ninguém sabe quem está filmando? Deu ruim aqui, cara. Aí, Eliseu, a batata está assando, irmão. Como diz o carioca, aí, nem te conta aí. O rei rasgou as roupas aqui, parceiro. Eliseu disse: deixa ele vir a mim. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus Land Rovers, Mercedes, parou os seus carros na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o quê? Dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu, Senhor meu Deus e meu Pai, que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e já tinha a receita pronta, e restauraria o leproso. Não são porventura o Caribe,
Mariscal, Perequê, 4 ilhas, Zimbros, Abna e Farpá, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel. Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Olha para mim, irmãos. Quem é que mandou Naamã ir na casa do profeta? Quem? Me responde, diga a serva. Aí Naamã vai aonde? No rei dele. O rei dele manda ele ir aonde? No rei de Israel. Só que reis, dinheiro, influência, não podem resolver coisas que só o Senhor pode resolver dentro de você. Nem todo o dinheiro do mundo vai ser suficiente para ajustar o seu casamento, para fazer de você a esposa que você precisa ser, o marido que você precisa ser, o pastor que você precisa ser, porque essas coisas só acontecem através do poder do evangelho em você. Aí Naamã então vai até o seu rei, acontece toda aquela situação, então ele decide ir até a Samaria. E quando ele chega na casa do profeta, quem é que vem de encontro a ele? Quem? Diga, um servo. Quem é que estava lá na casa dele dizendo para ele ir à casa do profeta? Diga, uma serva. Agora quando ele chega na casa do profeta, quem é que vem de encontro a ele? Um servo. Não tem atalho. Não tem atalho. Irmão, o que nos santifica é a palavra. Nós estamos meditando na palavra, amém? Não diga para mim que Deus está em silêncio e a sua Bíblia está fechada na sua casa. Ah, Deus está em silêncio. Claro, você não lê a Bíblia. A Bíblia não é a história de Deus, é a nossa história. É a história dos homens. É a história da humanidade. A gente tem mania de fazer isso. Pegar um atalho, ir aonde é mais conveniente. E a gente sempre tem uma expectativa pronta de como é que Deus vai nos curar. De como é que Deus vai restaurar a nossa vida financeira. De como que Deus vai restaurar o nosso ministério. De como que Deus vai fazer que as coisas aconteçam diante daquilo que Ele já prometeu. Ah, pensava eu que Ele sairia, estenderia a mão sobre o lugar da lepra. Ei, olha para mim, Deus vai contrariar todas as suas expectativas. Todas elas. Deus não vai fazer do seu jeito. Vai lá, meu irmão. Lava 7 vezes e você vai ficar limpo. E sempre há uma rota alternativa. Ah, mas eu não poderia ir lá no Mevan. Eu não poderia ir lá no tal lugar. Eu não poderia ir em outro lugar. Por que eu tenho que ser limpo aqui? Por que eu tenho que mergulhar no Jordão? O texto continua. E a gente termina aqui. Versículo 13. Quem está junto, diga eu estou. Então chegaram a ele os seus. Então chegaram a ele os seus oficiais, os seus servos. E lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, se ele tivesse te dito para você falar com quem quer que seja, para você viajar, para você pagar, para você fazer qualquer outra coisa que não doa, você não teria feito? Olha para mim, a única coisa que o profeta te pediu foi para que você pedisse perdão para quem você tem que pedir. A única coisa que o profeta te pediu foi para você perdoar quem você tem que perdoar. A única coisa que o profeta te pediu foi para você fazer aquela ligação que você está adiando fazer há tanto tempo. A única coisa que o profeta te pediu foi para ir fazer aquela visita que você ainda não fez, porque o seu orgulho não deixa. A única coisa que o profeta te pediu foi para você vencer o seu orgulho, ultrapassar os limites e as barreiras que estão aí dentro de você.
A única coisa que o profeta te pediu foi para você parar de maquiar e de enganar a sua própria consciência. Se te pedisse alguma coisa difícil, você faria. Ele só te pediu: mergulha, desce, vai aonde o seu orgulho não deixa você ir. Coloca a sua reputação em risco. Quem foi que disse para ele isso? Quem? Sabe por quê, irmão? Porque termina onde começa. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Versículo 14. Então desceu e mergulhou 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Agora você pode imaginar todo o processo de um homem como esse, se desfazer de toda a sua reputação, para descer em um rio sem nenhum tipo de nobreza e prestígio, para pisar na lama do Jordão. Você pode imaginar para Naamã como foi difícil dar 7 mergulhos, sem a garantia de que aquilo daria certo. Ver as senhorinhas lavando a roupa na beira do rio, ver os peão pegando. A única coisa que Naamã viu no Jordão, ao redor do Jordão, sabe o que foi? Servos. Para onde ele olhava tinha um servo, pegando água para dar para os bichos, lavando a roupa. E eu imagino aquele coral de servo, assistindo aquele poderoso homem mergulhar. E a lágrima corria dos olhos. E aquela música brotava dentro dele: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Que haja força em você para mergulhar no Jordão. Que haja força em você para lutar por pessoas que você se sentiu ofendida por elas. Que haja força em você para romper todos os poréns que te travam, que te param. Você sabe quais são os seus poréns. Você os conhece. Eu sei quais são os meus. Mas eu quero ser como um vaso na mão do oleiro. Eu não quero nenhum atalho.
Eu quero seguir o caminho que o Senhor quer que eu siga. Eu queria te convidar a fazer um compromisso com Deus agora, se você está disposto a fazê-lo. A cantar essa canção como quem diz: Senhor, eu quero andar por esse caminho, Senhor. Deus vai colocar no seu coração as posturas que você precisa tomar. Irmãos, olha para mim. Eu sei que hoje é um dia especial, aniversário da pastora. Mas Deus trouxe você aqui por um motivo maior, amém, irmãos? Embora isso tenha a sua importância. Deus quer tornar você um pai melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, um ser humano melhor. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e que, pensando em tudo que você escutou, se isso faz sentido para você, faça um compromisso com o Senhor, faça um compromisso com a sua consciência. Não minta para si mesmo. Porque se você não for honesto com a sua consciência, você não vai ser honesto com mais nada. Do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Diga: eu quero ser. Diga, faça disso a sua oração. Eu quero. Aumente a sua voz e cante ao Deus. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Quero ser um vaso novo. Glória a Deus. Cuidado com o que você canta, irmão. Processo de ser um vaso novo. Queridos, todos nós temos porém, e alguns têm alguns poréns. E hoje nós vimos uma receita de como a gente se livrar desse porém. Dar ouvido àquilo que Deus fala. Infelizmente, Naamã não deu de cara ouvido a que Deus fala. Terminou criando um problema diplomático entre duas nações. E às vezes nós somos assim. O Senhor usa um profeta aqui, te promete um emprego. Na segunda-feira tu está lá no Congresso Nacional, batendo na porta de um deputado, ficando 24 horas lá, sendo que Deus não quer isso. Mas graças a Deus que hoje nós sabemos como nos livrar dos porém.